Quando a gente fala de autoridade, eu só lembro de autoridades governamentais. Por exemplo, quando nós estamos aqui na América, nós estamos sujeitos à autoridade do governo da América. Yes? Sim. Então você precisa cumprir com as suas obrigações fiscais. Meu Deus, misericórdia, pastor, não sei nem o que é isso. Então procura saber, irmão, aleluia. Você precisa cumprir com as obrigações fiscais, com as obrigações jurídicas, legais do país. Você precisa cumprir uma regra. Por quê? Porque existe uma autoridade. A palavra fala sobre nós isso. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade na sua vida é constituída por Deus. Então existe uma autoridade, por exemplo, sobre essa cidade. Existe uma autoridade sobre esse estado. Existe uma autoridade sobre essa nação. E quando a gente fala sobre autoridade, a gente fala de alguém que tem poder para que aquilo que está sendo falado ou direcionado aconteça. Então quando eu falo sobre autoridade, realmente você tem acesso, você tem liberdade, você tem autonomia para decretar, para viver, para direcionar, dependendo da ocasião, para exigir algum tipo de ordenança. Por exemplo, não tem como aqui, né, gente? É uma lei, por exemplo, aqui na América, na Flórida é assim, aqui em Nova York eu não sei, mas na Flórida eu lembro que a gente sempre via estabelecimentos específicos, né? E a gente sempre passava orando, Deus, fecha em nome de Jesus, né? Mas estabelecimentos que o pessoal ia lá para beber. Por quê? Porque no Brasil é normal, né? Você vê os irmãos tudo lá na rua. Misericórdia, pastor. Os irmãos não, né? Os irmãos que vão ser irmão, amém, gente? Aleluia. Você passava já declarando. Mas aqui você não pode andar com bebida alcoólica na rua. É uma lei decretada por uma autoridade. Assim como você não pode, né? Os irmãos aí que são mais atrevidos, ser menino de 16 anos, está repreendido, se folheando dentro de você, que gosta de ficar fazendo gracinha com o carro na rua. É porque existem leis, existem regras, existem uma autoridade que a partir dessa autoridade é decretada várias regras e leis que nós precisamos seguir. É assim na Terra. Nós estamos aqui na Terra submetidos a autoridades humanas. Mas a palavra também mostra para nós a respeito da autoridade, não uma autoridade humana, mas a autoridade de Deus. Eu posso ouvir um amém aqui? E quando nós falamos sobre a autoridade de Deus, nós precisamos lembrar de tudo aquilo que a palavra fala sobre a autoridade de Deus. A palavra nos fala que tudo aquilo que foi feito, que existe, subsiste, existe por causa dele, ou seja, está submetido, está debaixo da autoridade de Deus. E Jesus, ao morrer na cruz, você sabe disso, pastor? Eu não sei, então vamos para a Bíblia e você vai ver isso hoje. Mas a palavra fala claramente para nós que Jesus, ao se entregar naquela cruz, a palavra fala que o Pai lhe deu um nome acima de todo nome. Na cruz, todas as coisas, no céu e na terra, no reino natural ou espiritual, foram submetidas à autoridade de Jesus. Então, irmão, deixa eu falar isso, te lembrar nessa manhã. Todas as coisas, todos os problemas, adversidades, doenças, tudo aquilo está submetido ao nome de Jesus. Não existe nada, ninguém, nenhuma autoridade no céu e na terra maior do que o nome de Jesus. Porque a palavra fala que o Pai, Ele deu um nome acima de todo nome. Ele o exaltou. Nós cantamos essa verdade, né? O Pai o exaltou acima de todo nome. Não existe autoridade maior do que a autoridade de Jesus. A Ele foram dadas as chaves da vida e da morte, do céu e inferno. Não existe uma autoridade maior do que a de Jesus. E hoje eu falo com você sobre a autoridade para gerar. E é muito lindo porque quando Jesus ele vem à terra, e o livro de Hebreus vai falar isso claramente para nós. Você pode ler isso na sua casa, mas o livro de Hebreus ele tem uma característica muito importante. O escritor do livro de Hebreus ele deixa claro para nós que Jesus ele é assim, a expressão de Deus entre os homens. Ele fala, tudo aquilo que vocês deveriam conhecer a respeito do Pai está revelado em Jesus. Assim como o próprio Cristo fala que é conhecer o Pai, olha para mim. O Felipe chega para Jesus e fala assim, nós queremos conhecer o Pai. Ele fala assim, como assim você quer conhecer o Pai? Olha para mim, você vai ver o Pai. Olha para as minhas atitudes, a maneira que eu falo, a maneira que eu estou agindo, a maneira que eu me movo, você consegue ver o Pai, porque se eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se vocês estão em mim, vocês também estão no Pai. Mas ele fala, aquele que permanecer em mim, eu
Pai e o Espírito, nós estaremos nele. E essa é a realidade sobre a autoridade que eu quero falar com você nessa manhã. Hoje eu falo com você sobre a autoridade para gerar. Quando nós olhamos aos olhos da palavra a respeito de autoridade, eu quero ler alguns textos com vocês, eu prometo que eu vou ser muito breve, mas existem no mínimo 3 princípios básicos que eu quero apresentar aqui para você, para que nós possamos viver essa realidade. A primeira realidade que nós conseguimos ver de autoridade é quando Jesus se apresenta aos seus discípulos. E você já conhece essa passagem. Jesus, ele vai, recebe, ele é batizado. O que acontece? O Espírito Santo pousa sobre ele. Depois disso, o que acontece, gente? Depois que Jesus é batizado, ele é levado ao... Glória a Deus, 2 pessoas responderam lá no fundo. Jesus é levado ao deserto, aleluia, isso. Jesus é levado ao deserto. Mas depois de ser levado ao deserto, Jesus então começa a operar milagres. Tanto que os judeus questionavam, com que autoridade ele faz isso? Com que autoridade ele expulsa demônios? Com que autoridade ele fala, seja perdoado? Vocês estão comigo aqui nessa manhã? Aleluia, glória a Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre essa autoridade. A palavra fala para mim e para você em Mateus 10, do 1 ao 8, Mateus 10, 1 ao 8, olha o que a palavra fala. Jesus, ele chama, então Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade, fala comigo, autoridade. Isso, vamos juntos. Autoridade para expulsar demônios imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, não entrem em nenhuma cidade dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. A palavra fala, por onde forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Para que nós possamos gerar realidades novas, sobrenaturais, realidades que nós nunca vivemos, nós precisamos de uma primeira realidade que a palavra nos fala. Nós precisamos de autoridade. Em Atos 2, a palavra fala que quando o Espírito desce, essa era a promessa, o Espírito Santo desceria com poder. Nós receberíamos poder e autoridade para nos movermos no reino do Espírito. Sabe, esses dias a gente pôde passar por algumas igrejas, irmãos, e eu amo estar na nossa casa, amém? Porque é outra igreja, mas é a nossa casa, amém, gente? A gente estava lá em Atlanta, e como foi lindo a gente ver, gente, um outro povo. O nosso povo é mais bonito, amém, gente? Aleluia. Que em Nova York a gente anda mais arrumada, né, gente? Mas um outro povo com outra realidade, com outras histórias, também vivendo realidades sobrenaturais. Por quê? Porque não está baseado na palavra de um pastor, não está baseado na placa de uma igreja, mas na autoridade que há no nome de Jesus, no poder que há em Jesus, no poder que nós recebemos pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus deixa isso muito claro. Nesse determinado momento eu fico imaginando os discípulos vendo tudo isso, Jesus curar, Jesus ressuscitar, Jesus libertar, e ele chama os 12 então, ele fala assim, vem para cá, a partir de agora eu vou dar algo para vocês, autoridade. E nesses próximos dias eu sinto muito forte no meu espírito Lagoinha, Nova York, abra o seu coração para receber essa palavra em nome de Jesus. Nós precisamos, sabe, eu sinto mesmo o Espírito Santo nos ativando nesses próximos dias. Cara, se nós queremos viver realidades sobrenaturais de uma igreja cheia, não só por número, mas uma igreja cheia de pessoas apaixonadas por Jesus, uma igreja que vive a unidade, vive a graça, vive o favor, nós precisamos andar em autoridade. Eu estava orando para cá de manhã cedo e a minha oração é essa: Deus, não permita que nós venhamos nos enxergar como uma igreja, mais uma igreja. Hoje uma igreja pequena, no meio de uma cidade tão grande, Jesus, tomada por pecado e por tanta coisa. Vamos lá, gente. Quando você começa a conversar com algumas poucas pessoas,
As pessoas falam assim: ah, pastor, mas é tão difícil. A cidade é tão grande, pastor. Ai, talvez lá, né, há uns 10 anos atrás, Deus fez tanta coisa, mas agora está tão difícil, pastor. Quando era Jesus, né, pastor, até que, né, Jesus curando, Jesus liberando, até os discípulos ali, até Paulo, né, pastor, mas agora é mais difícil, não tinha internet na época, né, não tinha tanta coisa, né, não tinha balada, pastor, não tinha a marihuana aí, pastor, meu Deus, misericórdia, Jesus. Não tinha essa liberdade, não tinha esses troços que a gente tem hoje, pastor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A autoridade de Jesus sobre a mim e sobre a sua vida não mudou. Vou falar de novo que uma pessoa entendeu. A autoridade, o poder de Jesus não mudou, continua sendo o mesmo poder para expulsar demônios, o mesmo poder para curar enfermos, o mesmo poder para transformar a vida. Vocês estão comigo nessa manhã? Você tem autoridade para mudar realidades lá dentro da sua casa, meu filho. Autoridade para levantar um clamor sobre a sua casa, sobre a sua família, levantar um clamor sobre essa cidade, sobre essa igreja. Irmão, sabe quando as coisas vão começar a mudar? Quando você entender a autoridade que você carrega. É igual, você já viu um policial chegar num ambiente assim, criminoso? Imagina um filme, né? A gente está na América, bem hollywoodiano agora. Imagina um filme, você já viu um policial chegando assim? Ai, dá licença, vou entrar, posso entrar? Irmão, a gente tem um irmão aqui que é policial aqui na igreja. De vez em quando a gente vê uns vídeos dele. Por que você anda dessa maneira? Porque eu tenho autoridade. Você não vê alguém que anda com autoridade andar de cabeça baixa. Talvez você está vivendo essa realidade na sua casa, na sua vida, na sua família. Pastor, é tão difícil. Essa cidade é tão difícil, pastor. Isso aqui, irmão, em nome de Jesus, deixa eu te ativar nessa manhã. Deixa eu te lembrar da autoridade que Deus já liberou sobre a sua vida. Você tem autoridade para expulsar demônios, a mesma autoridade que estavam sobre os discípulos, para expulsar demônios, curar enfermos, libertar os cativos, está sobre a sua vida, porque não é no seu nome, mas é no nome de Jesus, e sobre esse nome, toda potestade nos céus e na terra, todo principado, todo anjo e demônio, se submete a essa palavra, a esse nome, ao nome de Jesus. É sobre esse nome que nós estamos fundamentando essa igreja. É sobre esse nome que nós precisamos fundamentar a nossa casa. É sobre esse nome que nós precisamos fundamentar o nosso ministério. Não é sobre o poder da sua autoridade, da sua influência, irmão. Talvez até na força do seu braço você consiga levar por um determinado momento. Até aqui você consegue ir, mas daqui para cá, irmão, não dá. Não dá, quem faz é o próprio Cristo. A gente precisa entender que o primeiro princípio, para que nós possamos gerar realidades sobrenaturais, possamos gerar realidades que talvez ainda nós nunca vivemos, nós precisamos começar a andar em autoridade que nós já recebemos. Não é que você vai receber, irmão, a partir do momento que você fala: Jesus, a minha vida está aqui, meu presente, meu futuro está nas tuas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo derrama sobre você autoridade. Eu acho linda essa expressão, porque Paulo fala isso. Nós estamos selados pelo Espírito. Sabe o que é selado pelo Espírito? Igual aqui, né? Que a gente selou esse paninho. Então você sabe que esse paninho aqui é da Lagoinha, né, gente? Por quê? Porque tem um selo. Tem uma autoridade que está sobre esse paninho. Não é? Entendo o que eu estou falando, tá? O paninho não é meu, o paninho é da igreja, vocês estão entendendo? Não é o paninho que cura. Soltei aí, você pegou. Foi mal aí, galera da internet agora. Porque não está sobre uma instituição, vocês estão comigo aqui nessa manhã? Não está sobre um pastor, está sobre a autoridade que há no nome de Jesus. É esse nome que cura, é esse nome que transforma, é esse nome que liberta. É o próprio Jesus. E ele fala, ele chama os 12, ele fala, na autoridade que eu estou dando para vocês: expulsem demônios, libertem os cativos, orem sobre os enfermos. Sabe o que a palavra fala para mim e para você? Você pode ler, vai estar na sua Bíblia também lá. A palavra fala que os discípulos, eles voltam tão animados. Sabe por quê? Porque eles não sabiam, eles ainda não tinham recebido a autoridade de Jesus, mas a partir do momento que eles receberam, eles começaram a viver realidades sobrenaturais, realidades que eles nunca viveram. Eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, você acredita que os demônios se submeteram? Aí eu fico imaginando Jesus, eu falo assim: mentira.
É claro que eu sabia, meu filho. Jesus, você sabia que eu botei a mão no enfermo e ele foi curado? Sabia? Você sabia que... Sabia? Às vezes a gente não vive realidades porque a gente esquece da autoridade que nós já recebemos. Você tem autoridade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala mais uma vez. Você tem autoridade para gerar realidades sobrenaturais. Você já recebeu essa autoridade. Por isso, irmão, deixa eu te fazer esse convite em nome de Jesus. Nunca mais anda sobre essa cidade, nessas ruas, de cabeça baixa. Eu não admito entrar num ambiente e ele continuar o mesmo. Eu estava falando esses dias com os meninos. Não é sobre a minha autoridade. É a autoridade do nome de Jesus. Irmão, aonde Jesus chega, o ambiente não pode continuar o mesmo. Aonde Jesus chega, o ambiente não pode continuar mais com tristeza, com opressão, com pensamentos suicidas. Por isso, nessa manhã, eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, a autoridade do nome de Jesus, transformando realidades. Você tem que chegar, irmão, lá no seu trabalho, o ambiente tem que mudar. Você tem que chegar lá na sua casa, pode estar aquela bagunça. Curado em nome de Jesus, na autoridade do teu nome. Aleluia. Você tem que chegar nesses ambientes carregando a autoridade que você carrega, irmão. Eu não sei se você entende isso, mas todos os momentos em que a palavra fala aqui, até mesmo ambientes que estavam sendo dominados por Satanás, quando Jesus chegava, ele não chegava de cabeça baixa. Não sei se você lembra do endemoniado? Quando Jesus ele chega naquele lugar, naquele mesmo momento, a palavra é muito clara dizendo para nós que os demônios, o cara que estava lá, o endemoniado, ele vem, o que você quer, Jesus? Pelo amor de Deus. Não, nós sabemos que você é. Nós sabemos a autoridade que você tem. Não. Não, você tem que chegar de cabeça erguida, não por causa de você, mas pela autoridade que você carrega, pelo poder que está dentro de você, que é o poder do Espírito Santo, liberado sobre a igreja de Cristo naquela cruz. Você tem autoridade. Hoje eu falo com você sobre a autoridade para gerar. Um primeiro princípio de autoridade é você entender que você recebeu ela. Nós podemos entrar em ambientes, viver realidades, experimentar realidades em Deus pela autoridade que nós recebemos do próprio Cristo. Só que a autoridade ela precisa ser acompanhada de um outro princípio. Se você está com a sua Bíblia aberta, continua ela aberta. Eu li com você Mateus 10. Agora vamos lá para Mateus 17. Mateus 17. Do 14 ao 20. Mateus 17, 14 ao 20. Quem achou, diga amém. Amém. Não achou, fala misericórdia, Jesus. Ó, não teve uma misericórdia, todo mundo achou hoje. Tá na tela, a galera da mídia é demais. Celebra a galera da mídia lá atrás, gente. Esse time é incrível. Meu Deus. Mateus 17, olha o que a palavra fala. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos. Olha isso aqui. Mas eles não puderam curá-lo. Estou entendendo não, pastor? Que eles não tinham recebido a autoridade, sim ou não? Sim ou não? E olha o que Jesus fala. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Traga-me um menino. Olha o que a palavra fala. A palavra fala para mim e para você. Depois que Jesus fala isso, Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena.
Em verdade vos digo, que se tiverem fé, como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Será que você pode celebrar essa palavra nessa manhã? Existe uma realidade clara que a palavra nos mostra. Nós temos autoridade, nós precisamos entender que recebemos autoridade, mas mais do que isso, irmão, não basta somente você ter autoridade, você precisa ter fé que essa autoridade é válida nos céus e na terra. Porque autoridade sem fé não gera milagre. Vou falar de novo para você, autoridade sem fé não gera milagre. Irmão, primeira coisa que Jesus começa a dizer: ó geração incrédula. Sabe o que é incredulidade? É o contrário de fé. Fé é a certeza. Estão comigo aqui nessa manhã ainda? Amém. Aleluia. Fé é a incredulidade, irmão. É a dúvida. Fé é a certeza. Incredulidade é a dúvida. É a incerteza que isso pode acontecer, que isso vai acontecer. Eu fico imaginando Jesus mostrando para eles que há autoridade no nome dele, que eles poderiam, e eles já tinham experimentado de realidades sobrenaturais, mas esse princípio sobre as nossas vidas de autoridade precisa ser acompanhado por fé. Em Hebreus fala isso, você sabe, sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem fé, irmão, também é impossível gerar milagres. Pela fé nós somos salvos, pela fé nós somos justificados, pela fé nós recebemos o Espírito Santo, pela fé nós declaramos e vemos realidades sobrenaturais. É pela fé. Talvez você já entendeu a autoridade que você carrega. Não, pastor, sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus, já entendi essa autoridade. Mas ainda você não se move em fé sobre as palavras que Deus tem liberado sobre a sua vida. Não basta apenas entender a autoridade que você carrega. Jesus, ele deixa isso claramente. Ele fala assim: se vocês tiverem fé, nada será impossível. E quando eu falo a respeito de nada, irmão, nada é nada, né? Isso foi bem Dilma, né? Mas nada é nada. Pastor, mas o laudo que foi dado para mim foi de morte. Eu tenho 3 meses de vida, irmão. A autoridade no nome de Jesus. Vou falar de novo para você. Talvez você está aí pela internet me assistindo agora. Pastor, já foi dado um laudo. Eu tenho alguns dias de vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe autoridade no nome de Jesus. Existe autoridade no nome de Jesus. Pastor, meu casamento já acabou, não tem mais jeito, já foi, já acabou. Ei, existe autoridade no nome de Jesus, mas essa autoridade exercida com fé gera milagres. Todas as vezes que Jesus chega num ambiente e era impossibilitado de fazer milagres, sabe qual que era a justificativa? Incredulidade. Por isso, nessa manhã, eu preciso que você saia daqui entendendo essa realidade. A autoridade que você tem, a autoridade para gerar milagres, a autoridade para gerar sobrenatural, a autoridade para gerar o novo, a autoridade para gerar realidades que não existem, já está sobre você. Mas isso precisa ser exercido com fé, irmão. Sabe, nesses últimos dias, é tão legal você poder sentar com pessoas que estão passando por realidades igual você. Esses dias eu pude sentar com o pastor Capuchin, lá de Atlanta, uma bênção. Amo você, irmão, amo você. Pastor Leonardo é uma bênção, vai estar aqui daqui um dia no nosso carisma, amém, gente? Aleluia. Já prometi para a galera, agora você vai ter que cumprir, aleluia. Mas é tão legal você ver realidades sobrenaturais acontecendo na vida de outras pessoas. Eu falo assim, Deus, assim como nós temos vivido lá em Nova York, a gente consegue ver em Atlanta, a gente consegue ver em Fort Myers, a gente consegue ver lá em Deerfield. Por quê? Não é por causa de uma placa de uma igreja, gente. Não é porque é pastor, não. Às vezes a gente fica tão limitado a achar que só o pastor pode viver essas realidades. Eu lembro que uma vez eu e a Sam, a gente estava lá em Orlando.
E a gente precisava pagar um quarto para passar o mês. Um quarto, não estou falando de um apartamento, não. Era um quarto. $650, era alguma coisa assim, né? Cara, e tipo... Não, tipo, sabe quando tá tudo fechado? Você fala assim, meu Deus, eu devo estar pecando, Jesus. Está acontecendo alguma coisa, não está acontecendo, Deus. Você orava e o negócio não acontecia. Eu tinha autoridade, mas me faltava aquela porçãozinha, sabe de quê? Fé. Deus, não vai dar. É aquela coisa. Deus, eu profetizo que vai dar certo. O Senhor vai mandar o recurso. O Senhor vai mandar, Deus. Amém. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque a gente precisa dar um jeito de fazer alguma coisa. Só eu que já vivi essa realidade aqui, né? Aleluia. A gente até entende a autoridade que a gente carrega, mas na hora de colocar ela exercida com fé, aí é que a coisa pega. Na hora que chega o laudo falando assim, você está com uma doença terminal, você fala assim, eu tenho autoridade no nome de Jesus, mas na hora de você abrir a boca para declarar, aí que a coisa pega. Quando você vê o seu casamento desmoronando, seus filhos indo para as drogas, sendo tomados por realidades mundanas, você fala assim, eu tenho autoridade, mas na hora de exercer a fé, aí a coisa pega. Irmão, nessa manhã eu quero ativar a sua fé, para que a autoridade que você carrega no nome de Jesus possa gerar realidades sobrenaturais. Se você crê nessa realidade, se coloca de pé.